Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário em que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no capítulo 3º, da segunda parte do livro, né? Naquele momento em que Saulo ele está ali de retorno a Jerusalém, ele está ali na casa do caminho, numa conversa com os apóstolos de Jesus, né? Então, ali com Pedro, com João, com Tiago, entre outros, né? Barnabé também está ali. E ele toma uma decisão. Depois de conversar com Pedro, nós estamos vendo isso aí, né? Nas semanas que se passaram. Ele queria ficar em Jerusalém com qual objetivo? Poder se reconciliar, poder se retratar, digamos assim, né, perante a própria consciência e com atitudes concretas, junto a tantas pessoas que ele ali deflagrou as perseguições. Então, ele perseguiu muito ali em Jerusalém, então ele sentia essa necessidade de ali permanecer. E nós vimos que Pedro, sabiamente, diz a ele que não era uma boa ideia, né? Porque, embora as pessoas estivessem frequentando ali a casa do caminho, tudo mais, tentando renovar os seus propósitos, né? As marcas das perseguições foram muito grandes. Então, era provável que ele sofresse ali, não fosse bem aceito, tanto pela comunidade dos frequentadores, dos assistidos, digamos assim, quanto pelos próprios membros do Sinédrio, do qual ele fazia parte, porque iam ficar olhando vendo nele ali como um traidor e tudo mais. Então, que ali não seria bom. Ele fica meio acabrunhado, como vimos, né? Mas ele percebe que, já que ele queria voltar, então, né, essa coisa é interessante esse ensinamento do voltar, né, do refazer o caminho, porque todo erro que a gente comete na nossa, né, todas as nossas dificuldades, a gente percebe que foram passos mal dados. Em algum momento lá atrás a gente se perdeu e tomou alguma atitude, né? E ele estava tão consciente disso que ele percebe que, né, não tinha como ele caminhar dali para frente se ele não retornasse e não refizesse os seus passos. E, na verdade, assim, ele tinha compreendido, assimilado, essa é a palavra, ele assimilou tão bem essa coisa que a própria reencarnação é isso, né? É refazer aquilo que não foi bem feito. Então a gente tem a oportunidade de retornar e refazer aquilo que a gente não conseguiu fazer direito de outra ou de outras vezes. E ele está tão consciente disso que ele quer fazer tudo isso na mesma encarnação. E quando ele percebe que ali em Jerusalém não ia ser possível, e ao invés dele ficar. Isso é um grande ensinamento, mais um grande ensinamento para nós, né, que temos a oportunidade de ler essa obra maravilhosa e tirar dela os ensinamentos necessários. Então, a lição assim: ele não ficou acabrunhado, ele não ficou chateado, porque ele não ficou com aquela frustração, ficou um pouquinho frustrado, como a gente viu, né? Mas ele não se deteve ai, vou desistir, né? Porque não é possível, é verdade, eu não vou conseguir fazer grandes coisas aqui. Ele ficou chateado, mas ao mesmo tempo ele pensa assim: bom, já que eu preciso refazer, voltar às origens, né? E aqui está sendo impossível recuar nesse ponto, eu vou recuar mais ainda, vou voltar às raízes, literalmente. Então, qual é a atitude que ele toma? Voltar a Tarso, que era a sua cidade natal. Ali era a sua origem, né? Então, ele toma essa decisão
que foi apoiada ali por Simão Pedro, mas ele não faz isso de imediato, ele ainda fica um tempinho ali, né, na casa do caminho, hospedado ali. Ele faz questão de ficar no quarto que era o quarto do Estevão, como nós vimos, né, e ali ele fica um tempo ali, né, e dando sequência a nossa leitura, né, em que ele fica ali no quarto que foi o quarto de Estevão, aí ele tem a oportunidade de conversar com Simão, porque, gente, Simão Pedro praticamente adotou Estevão, porque Estevão era jovem, não era muito jovem, mas, assim, né, mas a gente viu no começo que ele era um homem jovem, bem mais jovem do que Pedro. Certamente, Pedro já é um homem mais amadurecido, vamos dizer, né? E Simão era mais jovem do que ele. A forma como ele foi acolhido em alguns escritos antigos há a interpretação de que Simão teria praticamente quase como que o adotado, vamos dizer assim, né? Como um filho. Então, assim, a acolhida de Pedro foi tão intensa em relação a Estevão que era quase que uma relação paternal, né? E Saulo fica no quarto de Estevão e Pedro conversa, fala sobre Estevão. Ele sente, Saulo, né? Sente essa necessidade de saber para tentar, talvez, não sei se algum recurso para aplacar um pouco a sua consciência tão doída do que ele fez, né? Bom, mas ele estando ali naquele quarto que pertenceu a Estevão, ele teve a oportunidade de ler ali, de estar perto das coisas, dos pertences, digamos assim, dos pertences pessoais de Estevão, entre eles escritos, né, que Estevão fazia, anotações, e ele percebeu ali muitas referências a Abigail. Então foi muito caro ao coração dele estar ali naqueles dias, né? E foi aqui mais ou menos em que nós paramos, né? Eu vou retomar o último parágrafo que nós lemos para a gente continuar, olha. Então, veja assim, aqui, olha. Israelitas em atitude solene, a igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Isso ele está observando lá na Casa do Caminho. Quando fala igreja aqui, gente, a gente tem que entender que não é um prédio como a gente, né, imagina uma igreja construída, tal. É o termo que é utilizado no sentido assim como sinônimo de comunidade. Igreja no sentido assim, a comunidade de pessoas que se reuniam com o mesmo objetivo ali de aprender e de conhecer mais sobre Jesus, se reuniam ali na Casa do Caminho. Então eles passaram a usar esse termo, igreja, né? Mas nada mais era do que a casa, era um ambiente ali onde uma agremiação, digamos assim, de pessoas com o mesmo objetivo, tá? E ele percebe que aquelas pessoas que estavam ali aprendendo sobre Jesus, muito, como vimos, muita coisa do judaísmo, da religião judaica, que é muito cheia de ritualísticas, né? Cheia de dogmas, símbolos e tudo mais. Eles percebem que muito disso estava ali, vamos dizer, contaminando. Saulo tem essa percepção que não existia o nome de cristianismo ainda, mas aquela religião pura de Jesus, né, aqueles ensinamentos ali tão puros, daquela boa nova, digamos assim, já estava bem cheia de elementos do judaísmo, estavam então, como podemos dizer, não sei se desvirtualizar é a palavra, mas já trazendo coisas estranhas ali para dentro, né?
E ele percebe isso. Então ele fala que essa igreja, no sentido de comunidade, estava muito assemelhada a uma sinagoga. O que é uma sinagoga? A sinagoga é como, vamos dizer que é como se fosse a igreja, mas aí pensando como templo mesmo, dos praticantes da religião judaica, né, do judaísmo. Então tinha muito de judaísmo já ali na Casa do Caminho e ele observa, né? Olha, israelitas em atitude solene consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Então ainda estavam muito apegados à primeira revelação. E isso aqui é uma coisa ruim? Fica esse questionamento, né? Não, porque o judaísmo, a lei de Moisés, não é uma coisa ruim, ela é a primeira revelação, né? E eles estavam ali numa fase de transição. E os estudiosos de hoje dizem o seguinte: e quem eram os espíritos que estavam lá? São muitos deles nós que estamos aqui até hoje. E se a humanidade tivesse conseguido não só decorar, como era o caso deles aqui, mas vivenciar, né, apreender, sentir no coração os ensinamentos trazidos por Moisés e praticá-los, não teria nem necessidade da segunda revelação, né? Então, se nós tivéssemos aprendido na primeira, Jesus nem precisaria ter vindo. Então, assim, quando a gente lê isso daqui, não vamos pensar que a lei de Moisés, a primeira revelação, que os fariseus, enfim, né, ali era uma coisa ruim. Não, era algo mal compreendido, tá? Mas era nada mais do que era a primeira revelação. Veio de Deus e com o aval de Jesus, né? Certamente, como o nosso governador planetário. Então, olha, só que nós não compreendemos, né? E isso que ele está dizendo aqui, as pessoas muito apegadas a essas práticas exteriores da lei de Moisés, né? Ali muito, muito ligados à letra que mata e sem conseguir chegar ao espírito que vivifica, como Jesus ensinou, né? Então ele, olha, curiosíssimo, né? Saulo. Não, eu pulei uma parte. Então, olha, israelitas em atitude solene consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que viram no recinto, quando ali esteve pela primeira vez. Então, quando ele foi lá pela primeira vez que ele deflagrou perseguição e deu em seguir, não ali no ato, mas logo depois ele arrumou uma circunstância para dar voz de prisão a Estevão, ele observou que tinha muitos sofredores e aleijados, né? Então, ali agora ele não estava vendo isso. O que ele estava vendo? Ele estava vendo um monte de compatriotas, né? Gente que antes frequentava a sinagoga, judeus ali, frequentando o culto ali, né? E olha, ele ficou muito curioso, olha, curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia os sofredores e os aleijados numa sala contígua, com grande bondade. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, então, vamos dizer, no salão estava tendo a pregação, que era praticamente uma imitação do que acontecia na sinagoga, né? Lá dentro, entre os judeus. Então, isso estava acontecendo no salão, e os aflitos se sucediam ininterruptamente nessa salinha humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite e pão. Então veja o que ele notou. Ele notou que estava tudo muito diferente de quando ele foi lá pela primeira vez, que só tinham pessoas com grandes necessidades físicas, materiais e de toda ordem, né? Ele percebe que não, que agora tem vários e vários israelitas ali,
da sociedade da época, usando aquele espaço quase como que se fosse uma sinagoga, né? As palestras era quase como uma repetição do que era feito na sinagoga lá entre os judeus, né? E aqueles assistidos mesmo, o trabalho de caridade, de ajuda, de humanitário, era feito numa salinha ao lado por Pedro, né? E dali eles saíam com tudo aquilo que eles precisavam para atender às suas necessidades, desde os conselhos fraternos, ouvir, falar sobre Jesus ali de alguma forma para acalmar aqueles corações sofridos, consolar aquelas almas e tudo mais, até o atendimento básico das suas necessidades, como remédios, alimentos e etc., né? E foi aqui que nós paramos. Então, continuando, olha, a impressão que Saulo teve de tudo isso, né? Então, vamos. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada, então, bem diferente daquilo que ele havia visto lá, né? E ele não gosta muito dessa mudança, não. Olha só, e aqui veja, aqui é a narrativa de Emmanuel expressando e mostrando para nós o sentimento de Saulo. Então isso aqui é de uma riqueza muito grande, porque tem coisas aqui, né, que a narrativa do Emmanuel, de mais uma vez ele está colocando aqui a impressão de Saulo, né, o que o Saulo sentia. E olha, ele fica impressionado, né, e ele percebe que estava tudo muito mudado, e Emmanuel continua dizendo, olha, faltava-lhe, né, ali na casa alguma coisa, ou seja, não tá batendo, né? O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Olha, veja, e com os discípulos, agora apóstolos, todos ali, né? Isso aqui é de um ensinamento muito profundo para nós, não é? Então, veja, às vezes a gente tem assim a felicidade de poder participar de uma obra, de algo, em que os maiores que nós conseguiram ali, vamos dizer, instituir, né? Mas, se a gente não fica bem vigilante, a gente acaba modificando muitas coisas, né? E é o que está acontecendo aqui, olha, mesmo com Pedro, Tiago, João, todos ali, e outros mais, né, cristãos, todos foram martirizados, com exceção de João. Mesmo assim, mudanças já estavam ali bem evidentes, né? Então ele fala que o ambiente era de asfixia. Olha, o que é asfixiar? É ficar sem ar, né? Quando a gente está asfixiado, a gente não consegue respirar. Então, é uma falta de ar. Então, ele está dizendo que era um ambiente geral de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Isso é muito grave. Eu fiquei assim chocada quando eu lendo assim essa forma como o Emmanuel coloca, e chocada e surpresa, mas como é possível na casa em que estava ali Simão Pedro, João, Tiago, Barnabé, todos os mártires ali do primeiro século que estiveram tão próximos de Jesus, espíritos de uma condição inegável, elevadíssima, como que o ambiente estava asfixiado, todas as ideias do Nazareno. E foi essa a impressão que o Saulo teve, né? Bom, porque ele já havia estado lá antes. Então vamos lá, continuando para a gente poder entender isso aqui. Não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões,
tudo atribuía à falta de Estevão. Olha, então ele ficou um tempo lá e ele ficou tentando refletir o que aconteceu aqui para estar tudo tão diferente. E olha a conclusão que ele chega, depois de aturadas reflexões dele, do Saulo. Então, uma conclusão dele: tudo atribuía à falta de Estevão. Morto este, extinguira-se o esforço do evangelho livre, pois fora ele o fermento divino da renovação. Somente agora se capacitava da grandeza da sua elevada tarefa. Agora ele conseguiu entender o que ele não entendia no Estevão. E lá atrás, quando nós estávamos lendo, e eu vou repetir agora, no nosso estudo, foi perguntado uma vez para o Chico Xavier, né? Aquelas pessoas que conviveram ali muito próximo dele, quando ele lançou esse livro aqui, Paulo Estevão, que foi um sucesso. Então, assim, muita gente querendo saber do livro, como é que foi. Tem várias histórias de bastidor desse livro. E Chico, ele respondeu muitas perguntas que foram feitas a ele a respeito desse, muita conversa de bastidor, né, a respeito dessa obra. O Chico traz, assim, como ensinamentos assim muito profundos para nós. E alguém perguntou para o Chico se desses espíritos aí da época do cristianismo primitivo, quais eram, né, aqueles cuja condição espiritual mais se aproximava de Jesus. E ele responde. Alguns a gente não fica surpreso, né? Mas, enfim, ele responde que Maria, obviamente, sua mãe, né? Falou que também como é que é o nome dela? É Ana, acho que é Ana, ou é Isabel, não me recordo. A mãe do João Batista, né? Diz que era um espírito também ali de uma condição muito próxima ao Cristo, muito próxima assim, né? Não sei, mas espíritos além dos demais. O próprio João Batista, né? O Elias, João Batista e Estevão. Então, o Chico deu essa informação. Isso tem aí, talvez em livros, não sei, mas essas pessoas que conviveram próximas dele e tal, que ele teria dado essa informação, né? E essa informação, a gente percebe que ela faz sentido na própria leitura desse livro aqui, porque Estevão era de uma condição tão distinta, até mesmo dos próprios apóstolos, que quando ele pregava, a pregação que ele fazia era uma imitação quase que tão perfeita de Jesus, que o Tiago, e nós vimos isso aqui, achava que quem esse cara tá pensando que é para querer bancar o Jesus? Não é que ele estava querendo bancar o Jesus, é que ele já era bem parecido. Entendem? Então veja aqui que coisa, né? Quem não compreende ainda, no caso o próprio Tiago aqui, que era um discípulo, um apóstolo, no caso aqui já todos são apóstolos já, né? Jesus já não está mais entre. E achava que ele era muito ousado, porque ficava querendo falar igual Jesus, queria ser como Jesus, mas ele não era Jesus, né? E obviamente que não era, e ele não estava fazendo uma caricatura grosseira, ele estava sendo ele mesmo, mas era uma similitude tão perfeita de sintonia com Jesus, que ele falando, muitas pessoas achavam mesmo que era o próprio Cristo que falava. O próprio Saulo, algumas vezes aqui no livro, ele tá, porque nós vimos aqui que Jesus disse que Estevão estaria com ele, e foram, sei lá, 30 e poucos anos ali de missão, de tarefa, de uma vida de entrega a Jesus, né, que Saulo teve, e foram todos esses anos o Estevão passo a passo com ele, mas em algumas situações ele pensa que ele recebe ali algumas intuições e o Saulo chega a achar que é o Cristo que está com ele, né? E na verdade é um Estevão.
Então, então Estevão realmente era um espírito diferenciado, tão diferenciado que enquanto ele estava lá na casa do caminho, tudo era diferente. E Saulo chega a essa conclusão, né? Ele acaba chegando a essa conclusão, olha. Então ele fala: quis pedir a palavra, falar como em Damasco, zurzir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo, mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Olha que lindo aqui. Mais uma vez o Emmanuel retratando as reflexões, o que vai no íntimo dele. Então ele percebe, né, que ele percebe o que estava faltando, era Estevão, porque ele viu Estevão pregar. E aí ele ia querer fazer a mesma coisa lá. Mas aí ele se lembra das advertências ali de Pedro e fica quieto. Olha o trabalho de reforma íntima que ele está fazendo aqui, gente. Isso aqui não é fácil para uma personalidade como a de Saulo, como nós lemos até aqui. Dificílimo isso aqui para ele, né? Não era justo, por enquanto, verberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo, por testemunhar a própria renovação. Então ele ia chegar lá e ia rasgar o verbo. Todo mundo, mas o que está acontecendo aqui? Não é assim não, né? Mas ele se conteve. Se tentasse falar, podia ouvir, talvez reprimendas justas, é claro, né? Todo mundo poderia chegar para ele e falar, e você, né? Olha lá o que você fez e agora está aí. Bom, além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-no de soslaio. Esse olhar de soslaio é olhar atravessado, né? Olhavam assim, não olhavam ele com bons olhos, digamos assim, sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, era com esforço supremo que sopitava o desejo de terçar armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Após a primeira reunião, procurou oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum, né, Pedro, a fim de se inteirar das inovações observadas. Então, ele queria saber de Pedro por que estava tudo tão diferente, né? E eles e aí eles têm esse momento de conversa, né? Olha, a tempestade que desabou sobre nós, explicou Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora, levou-me a sérias meditações. Desde a primeira diligência do Sinédrio nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Então, o Tiago já tinha essa tendência, né? E talvez por medo de perseguições, né? Ele começou a ficar mais fiel, digamos ali, à lei de Moisés, né? E Pedro conta que ele percebe isso. Pensei muito na mudança das suas atitudes, mas, por outro lado, considerei que ele não é mau. É companheiro zeloso, dedicado e leal. Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do evangelho, teve o seu lado benéfico. Então, ali, né, e quando ele fala dessas perseguições, a gente sabe que essas perseguições foram aquelas deflagradas pelo próprio Saulo, né? Só que ele não fica falando, olha, foi você, quando você mandou, né? Então, a caridade aqui que a gente percebe de Pedro, né? Ele, em nenhum momento, ele fala, olha, então, quando você fez o que você fez, aconteceu isso, isso e isso. Não. Ele narra o fato que aconteceu, né? E ele fala que por causa daquilo ali, talvez como um mecanismo de sobrevivência assim, de preservação, vai. Talvez
como um mecanismo, uma fuga psicológica ali de autopreservação, Tiago, na época ali mais atroz das perseguições, ele passou a ficar mais judaico do que, não vou falar cristão porque aí não existia esse nome, do que seguidor do Cristo, vamos dizer assim, né? E o que aconteceu? Conforme ele pregava muito ali Moisés, falava muito mais de Moisés, digamos assim, do que de Jesus, então ele vai dizer aqui, então ele foi, vamos dizer assim, poupado de muitas perseguições. Quer ver? Olha, quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do evangelho, teve o seu lado benéfico. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos a verdade? Ansiosamente rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio da sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos com prejuízo de vida para quantos confiaram no seu esforço. Consideramos assim que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, consertar a árvore do Evangelho, ainda tenra, para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede a caminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre, caminharemos em milhas possíveis. E julgo mesmo que se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Que grande ensinamento aqui de Pedro, né? E a percepção que ele teve. Ele teve uma grande percepção aqui, né? De que naquele momento não convinha ali repreender Tiago, né? Com relação a essas alterações que ele fez, essas introduções que ele fez ali, de introduzir muitas coisas do judaísmo dentro da Casa do Caminho, né? Mas nós continuaremos a falar sobre isso na próxima semana. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos.